Livro de 1 Reis, no capítulo 7, vamos ler só 2 versículos, mas hoje, como é um culto de ensinamento da palavra, doutrinário, nós vamos ver muitos versículos, amém? Mas nessa introdução, vamos ler somente o versículo 4 e o versículo 5 do capítulo 7 de 1 Reis. Aqueles que acharam, pode dizer um amém aí? Todos acharam? Se tiver alguém ao seu lado que está com dificuldade, o auxilie, o ajude, para que nós todos possamos ler. Diz assim a palavra do Senhor, no versículo 4: E havia 3 ordens de janelas, e uma janela estava de frente da outra, em 3 ordens. Também todas as portas e ombreiras eram quadradas de uma mesma vista, e uma janela estava de frente da outra em 3 ordens. Amém, queridos? Bem, queridos, nós estamos falando aqui do sábio Salomão, deste homem que foi escolhido por Deus para levantar o templo do Senhor. Ele também cumpriu essa missão de levantar o templo do Senhor, né? Em 7 anos e meio, ele construiu em Jerusalém o primeiro templo sagrado dos judeus. Ele também construiu seus palácios, ele também construiu as suas moradas, né? E um dos palácios de Salomão que ele construiu levou 13 anos para ser concluído. Agora, o que eu acho interessante aqui é que quando fala aqui dos palácios de Salomão, o palácio também tinha janelas, né? Que nós podemos ver aqui que uma ficava de frente para a outra, várias janelas. E esta noite é sobre isso, sobre o tema desta noite que eu quero falar, é sobre janelas. Os poetas usam muito esse termo janela para falar sobre as janelas da alma, as janelas do coração, as janelas dos olhos. Porque na realidade o que é uma janela? Eu aqui peguei para que você tenha uma definição melhor. Janela é uma abertura feita na parede, de um cômodo, que permite a iluminação, o arejamento interno e dá visão para o exterior, né? Ou seja, você tem um compartimento, você abre um buraco, você tem a visão externa, como também areja o interior, né? E as janelas fazem parte do nosso dia a dia, né? Algumas pessoas gostam de estar observando o que passa no exterior da casa. Eu me lembro que uma vez eu levei um susto muito grande lá em Guaramiranga, porque eu estava passando numa calçada e tinha uma janela, e lá tinha uma mulher de barro, né, com a mão no queixo, que eles botam assim em cima da janela. Eu pensei até que fosse uma pessoa mesmo, né, que estava lá na janela com a mão no queixo, mas não, era uma mulher de barro, porque algumas pessoas gostam de ficar observando as janelas. Queridos, e esta noite é sobre esse tema que eu quero falar, porque nós, como crentes, tem algumas janelas, né, que nós não podemos estar, e tem algumas janelas que nós precisamos estar de frente para essas janelas. E eu quero que você preste muita atenção esta noite para esse ensinamento da palavra de Deus, porque as janelas, assim como elas são as janelas do coração, como dizem os poetas, algumas janelas que a Bíblia nos mostra também têm algum efeito na vida do cristão, né? Por isso eu queria falar um pouco sobre as janelas da vida do cristão. Não são todas que tem na Bíblia, mas eu separei aqui algumas para que nós possamos atentar com relação a esse tema. Amém? A primeira janela que eu quero falar com você está lá no livro de 2 Reis, 2 Samuel, perdão. Nós vamos já olhar, que fala justamente
da vida de Mical. Nós sabemos que Mical foi a primeira esposa do rei Davi. E nós sabemos, você pode até abrir o texto, 2 Samuel capítulo 6, versículo 16, que Davi, agora já como rei, não era mais perseguido por Saul, mas era rei de Israel, e ele era casado com Mical. E Davi consegue resgatar a Arca da Aliança, que era a presença de Deus, das mãos dos filisteus. E Davi agora vai entrando em Jerusalém, trazendo a Arca da Aliança. Amém? 2 Samuel capítulo 6, versículo 16. E Davi vinha numa alegria tão grande, numa euforia tão grande, porque vinha trazendo a arca novamente para Jerusalém, que a palavra de Deus diz que ele tirou a sua coroa, despiu as suas vestes reais, e ele vinha na frente, dançando, pulando na presença do Senhor. A alegria de Davi era tão grande, porque a arca vinha voltando para Jerusalém, que ele vinha pulando, se alegrando, festejando, o grande rei Davi. Mas a Bíblia diz que a sua esposa estava numa janela. Você está aí com a Bíblia aberta? 2 Samuel capítulo 6, 16, diz assim: e sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, e o desprezou no seu coração. A primeira janela que eu quero falar para vocês esta noite, queridos, aliás, as 3 primeiras janelas são aquelas que nós como cristãos não podemos estar. A última janela é a que nós vamos analisar, é a janela que nós precisamos estar. Mas essa janela aqui, essa primeira janela, é a janela da murmuração. Mical, ao ver Davi se alegrar na presença do Senhor, ela como esposa de Davi, poderia ter descido para estar ao lado do seu marido, festejar na presença de Deus, mas ao invés disso, ela preferiu ficar na janela da murmuração, criticando a atitude de Davi, do servo de Deus. A janela da murmuração provou que Mical era indiferente às coisas de Deus. Mical, ela era uma mulher fria e indiferente. Ao invés de se alegrar o seu coração, porque a presença de Deus estava voltando para Jerusalém, ela preferiu ficar criticando quem estava se alegrando na presença de Deus. Primeira lição que eu aprendo esta noite, queridos, que essa janela da murmuração é a janela que o crente não pode estar, meu irmão. Muitos cristãos, infelizmente, vivem nessa janela. Eles não podem ver o seu irmão se alegrar, se animar na presença de Deus. Pastor, não sei para que essa besteira, eu estou tendo glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Para que essa besteira, pastor? Sai dessa janela de murmuração, meu irmão. Vem adorar a Deus também. Muitas pessoas preferem ficar olhando, criticando. Para que esse negócio de bater palma? Para que esse negócio de glorificar? Deus não é surdo. Isso é a janela de Mical. Infelizmente tem isso no nosso meio. Essa semana agora, o John e a Daiane tiveram uma experiência assim. Eles estavam fazendo a obra do Senhor, evangelizando. Aparece um irmão, entre aspas, talvez nunca falou do amor de Jesus para ninguém, veio criticar os irmãos porque estavam evangelizando. Em vez de vir adorar a Deus com o seu trabalho, com o seu serviço, mas prefere murmurar. E eu tenho um bom conselho para essas pessoas: é que saia dessa janela da murmuração
e venha para adoração a Deus. Amém? Então, queridos, geralmente essa janela da murmuração são para aqueles que são ociosos, não tem muito o que fazer, prefere a janela, ficar observando a vida dos outros, do que ela mesma procurar alguma coisa para fazer. Tem um ditado que... Não, mas não vou dizer não. É porque é para mulher, senão a mulher vai pensar que eu estou com marcação, né? Mas o povo antigo dizia, mas deixa para lá. Mas, queridos, a gente tem que, não pode, aliás, nem chegar perto dessa janela da murmuração, porque nós sabemos que murmuração, ela atrai maldição, enquanto gratidão atrai as bênçãos de Deus para nossas vidas. Mesmo em meio a lutas, a gente tem que ter um coração grato. Mical preferiu ficar criticando Davi, porque a arca estava entrando na igreja, a presença de Deus, em Jerusalém, estava entrando em Jerusalém. Mas quando Deus entra na igreja, a gente não pode ficar na janela só criticando quem está adorando, não. A gente tem que adorar mesmo. A gente tem que abrir a nossa boca e glorificar a Deus, se alegrar na presença de Deus, e não ficar na janela da murmuração. Amém? Mical preferiu esse caminho. Eu quero rapidamente ir para uma outra janela, que essa também nós devemos passar longe dela. Está no livro de 2 Reis, capítulo 9. Você pode abrir? 2 Reis, capítulo 9. Eu quero resumir rapidamente a história desta mulher, Jezabel. Quantos já ouviram falar em Jezabel? Jezabel era a mulher do rei Acabe. Jezabel é conhecida como a mulher mais ímpia da Bíblia. Jezabel, ela era filha de Etbaal, que era rei dos Sidônios, e adorava os ídolos Baales, né? Os Baals. E ela se casou com Acabe, e verdadeiramente quem governava Israel era ela, né? Acabe, por influência dela, fazia tudo o que ela queria, e na realidade o que ela queria era instituir Baal como o Deus de Israel. Tanto é que ela tinha 850 profetas que ela alimentava e dava abrigo. 850 profetas de Baal. Nós conhecemos também Jezabel, porque foi ela quem perseguiu quem? Elias, o profeta, querendo matar o profeta. Mas o profeta deu uma profecia contra Jezabel e Acabe. Ele disse que os cachorros iam comer e lamber o sangue deles. E da mesma maneira que Elias profetizou, aconteceu. Certa feita, Acabe saiu para uma guerra, veio uma flecha e entrou na sua armadura, o matou. Levaram ele para sepultar, mas numa carruagem, numa carroça, sepultaram Acabe, mas quando chegaram, os cachorros estavam lambendo o sangue dele. Se cumpriu aquilo que Elias disse. O filho dele assumiu, Jeroão, mas mataram também. Deus levantou um novo rei chamado Jeú, matou Jeroão. E depois Jeú foi até onde estava quem? Jezabel, para a matar também. Aqui nesse versículo 32 ao 33, fala justamente quando Jeú foi até Jezabel, e ela já estava sabendo que ele ia para matá-la. Versículo 32, e levantou ele o rosto para onde? Janela, porque Jezabel estava na janela esperando Jeú. E disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo, e foram salpicados com seu sangue as paredes e os cavalos. E Jeú ainda a atropelou, ainda passou por cima de Jezabel. E assim foi o fim de Jezabel.
Jeú saiu, depois mandou buscar o corpo dela para enterrar, e quando chegou lá, estava só as palmas da mão dela, o resto dos cachorros tinha comido. E se cumpriu aquilo que o profeta Elisa havia falado. Mas o que eu quero falar para meus amados irmãos, queridos, é que ela estava na janela. E ela estava na janela, e se você for ver o texto anteriormente, diz que ela se maquiou, ajeitou seus cabelos, se pintou e foi para a janela esperar Jeú. O que eu quero falar para você é que essa janela aqui, também é uma janela que nós cristãos não podemos estar, é a janela da hipocrisia. Por que a janela da hipocrisia? Porque Jezabel, embora estivesse bonita aparentemente por fora, por dentro ela era uma ave de rapina, era a mulher mais ímpia que a Bíblia descreve. Ou seja, ela estava mostrando uma coisa externamente diferente daquilo que ela é interiormente. E quando Jeú chega na janela, ela está toda arrumada, e ali ele pede para os eunucos jogá-la de cima para baixo, ela é morta. E eu aprendo algumas coisas com relação à vida de Jezabel. A primeira coisa que eu aprendo nessa janela da hipocrisia é que quem se levanta contra Deus e a sua obra não fica impune. Quem se levanta contra Deus, como Jezabel, ela não, contra a obra de Deus, não fica impune. Segundo lugar que eu quero aprender é que Jezabel, ela tinha uma vaidade extrema com relação ao exterior, com pinturas, com arrumar o cabelo. E eu quero já dizer para você aqui em alto e bom som, que você cuidar da sua aparência não é pecado, porque tem igrejas que pegam esse texto de Jezabel para dizer que a mulher que passa uma maquiagem, para a mulher que arruma o seu cabelo, está com o espírito de Jezabel, e não é, porque na realidade nós devemos cuidar do corpo, que é templo e morada do Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos orienta a nós cuidarmos da alma, do corpo e do espírito. Não é só da alma e do espírito, mas do corpo também. Mas Jezabel aqui, o que nós podemos notar na vida dela é que, mesmo ela sabendo que ela ia morrer, ela se pintou. A sua vaidade era tão extrema que ela sabia que estava perto de ir para a morte. Assim mesmo, a sua vaidade, ela se pintou. Agora, o que está errado na vida dela é que ela se preparou mais na parte exterior do que na parte interior. Não é pecado nós cuidarmos da nossa aparência, mas nós devemos cuidar mais ainda da parte interior, da nossa vida espiritual. As coisas externas podem até serem bonitas, mas um dia passa. Agora o que está no interior é eterno, é para sempre. Amém? Então eu entendo aqui, queridos, que ela, né? Você pode até perguntar, e Jezabel era bonita? A Bíblia não diz que ela era bonita, né? Eu não sei se ela era bonita exteriormente, eu só sei que ela era muito feia interiormente. E Deus se importa muito mais com o interior do que o exterior. A palavra de Deus diz que Deus, Ele olha para o coração, não para o exterior, não para aquilo que é externo, não para a aparência, mas Ele olha para aquilo que está dentro de nós. Dentro de nós. Tanto é que em Provérbio 15:13 diz que o coração alegre, o interior alegre, formoseia o rosto, você fica bonito. Mas um coração, pela dor do coração, o espírito se abate. Se você tem uma vida espiritual feliz, alegre, é bem com Deus, pode esperar que o seu interior vai ser bonito. As pessoas vão dizer, que irmão abençoado, que irmã abençoada. Eu nunca vi esse irmão triste, eu sempre vejo esse irmão dessa maneira, alegre, jovial, bonito, porque quem tem o Espírito Santo de Deus, ele é feliz, amém? Porque a Bíblia diz que na presença de Deus até a morte salta de alegria. Interior, irmãos. A terceira coisa que eu noto aqui, né,
na vida de Jezabel, eu acho que naquele tempo não existia botox ainda não, sabe? Porque senão Jezabel era cheia de botox. Esses artifícios, né? Mas a beleza interior não depende nada disso, irmãos. A beleza interior depende da nossa comunhão com Deus e nós estarmos vivenciando a palavra de Deus. Mas a terceira coisa que eu vejo que Jezabel, nessa janela da hipocrisia, é que ela era manipuladora. Ela manipulava o seu esposo Acabe, né? E porque queria implantar em Israel um outro sistema, estava conseguindo. Ela não tinha esse poder, mas usava o poder do esposo. E é uma outra coisa, queridos, que nessa janela nós não podemos estar, porque quem usa as pessoas para manipular, para adquirir coisas, né? E às vezes até maltrata pessoas para conseguir aquilo que quer. Isso aí, queridos, essa janela a gente tem que estar fora. Sabe por quê, queridos? Porque infelizmente o espírito de Jezabel é esse, né? É tentar manipular as pessoas para adquirir algo. Mas a Bíblia diz que na casa de Deus nós somos todos iguais. A Bíblia instrui que nós devemos, lá em Gálatas 5,13, servir uns aos outros. É esse o espírito que deve prevalecer na obra de Deus. Mas o espírito de Jezabel é muito pior do que isso nos dias de hoje. O espírito de Jezabel, ele está tão presente nas igrejas hoje, que é o espírito que quer show, que quer aparecer. É o espírito da idolatria evangélica, que você sabe que tem um cantor acolá, corre. Esse é o espírito de Jezabel. Esse é o espírito de Jezabel. Mas esse espírito, queridos, em nome de Jesus, essa janela não é janela para crente fiel. Amém? Porque a janela do crente fiel nós vamos já ver. Essa também não é janela para crente fiel. Então, queridos, janela de murmuração para fora. Janela de hipocrisia, estamos fora. Agora tem uma outra janela que eu quero lhe alertar esta noite, que nós também devemos estar fora. É a janela que fala lá em Atos capítulo 20, né? Atos capítulo 20. É a janela da indecisão. Aqui, Atos capítulo 20, versículo 7 ao 12, fala da história de Eutico, que era um jovem que estava num culto, lá na cidade de Troade, né? E naquele dia o pregador, sabe quem era? Apóstolo Paulo. Ele estava nesse culto e o apóstolo Paulo pregando. Mas parece que o apóstolo Paulo se empolgou. Deu 9 horas da noite o apóstolo Paulo pregando. Deu 10 horas da noite o apóstolo Paulo pregando. Deu 11 horas da noite o apóstolo Paulo pregando. Deu meia-noite o apóstolo Paulo pregando. E esse rapaz se impacientizou e ele foi para uma janela no 3º andar. E ali ele ficou naquela janela. E Paulo pregando, até que chegou um momento que ele cochilou e caiu da janela e morreu. E o apóstolo Paulo foi lá e o ressuscitou. Mas o que é que eu aprendo com a história de Eutico? É que esse rapaz, ele ficou numa janela que eu posso chamar a janela da indecisão, né? Ele ficou no parapeito da janela, olhando para dentro da igreja e olhando para fora da igreja. Ele ficou olhando Paulo pregar e ficou olhando o que passava fora da igreja. Ele ficava vendo Paulo pregar ali a palavra e ficava olhando lá para o McDonald's do Monte das Oliveiras, vendo o pessoal comendo, lanchando e dizendo: rapaz, onde é que eu vou comer depois do culto? E Paulo pregando. Ele olhava para a pracinha e via o povo lá se divertindo, andando, namorando, e ele dizendo: rapaz, olhava para Paulo pregar e olhava para fora e dizia: meu Deus, esse homem esticando, o culto já era para ter terminado, é 9 horas que termina o culto, já é meia-noite esse homem pregando, e o pessoal tudo brincando ali, o pessoal tudo se divertindo. Para onde é que eu vou quando sair daqui?
E ele ficou na indecisão, com uma parte na igreja e uma parte fora da igreja. E hoje, queridos, há muito crente que está dessa maneira, está com a mente dividida, está com uma parte aqui e uma parte lá fora. Muitas vezes eu gosto de dizer que é o crente girafa. O corpo está aqui, mas a cabeça está lá em cima, lá fora da igreja. Amém? E o Eutico estava dessa maneira, ficando na janela, nem entrava nem saía, nem prestava atenção à pregação, nem prestava atenção do que estava lá de fora. E crente indeciso tem um problema e um perigo, que ele acaba morrendo espiritualmente, porque crente não pode ser indeciso. Ou ele está com as coisas de Deus, ou ele está focado nas coisas de Deus, ou está focado nas coisas do mundo. A Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores. Ou nós estamos servindo a Deus, ou não estamos servindo a Deus. E ele, né, na pregação, ele ficava lá vendo o que acontecia na igreja e ficava vendo o que acontecia lá de fora. Tem crente, queridos, que vem na igreja e fica sentado nessa janela também. Fica olhando o que tem na igreja, fica olhando para o irmão, fica conversando com o irmão, fica olhando o que está lá fora, fica olhando o que está no corredor, fica olhando o que está não sei aonde. Nem presta atenção à pregação, nem presta atenção nas outras coisas. Coração dividido. A Bíblia diz, queridos, que Eclesiastes 5:1, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Amém, queridos? Muitas vezes, queridos, nós estamos como Eutico. Chegamos na casa de Deus, não temos reverência à casa de Deus. Eu acho interessante que quando a gente vai ter uma audiência para falar com o juiz, a gente se prepara, veste a melhor roupa, ensaia como é que vai falar com o juiz. Pois não, Vossa Excelência, bom dia, Vossa Excelência, né? A gente é uma autoridade terrena. Mas eu estou falando aqui da autoridade celestial que tem todo o poder nos céus e na terra. Eu estou falando do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E quando nós estamos na presença dele, nós devemos ter toda a reverência. Amém? Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Muito bem, queridos. Então o Eutico, né? E eu quero aproveitar aqui e pedir a alguém, se tiver nessa janela da indecisão, saia dessa janela esta noite, meu irmão. Saia dessa janela. Amém? Venha para dentro da casa de Deus. Quando a gente fala sair da janela, é a gente ter disposição para aprender das coisas de Deus. Quando eu digo sair da janela, é a gente ter compromisso com as coisas totalmente com as coisas de Deus. Quando eu digo sai da janela, é a gente ter atenção e tirar toda a distração das coisas de Deus. Aí a gente sai da janela. A gente fica verdadeiramente com as coisas de Deus. Amém? Então, querido, eu falei de 3 janelas. Quem se lembra? Primeira janela, a janela de Mical, da murmuração. A segunda janela, a janela de Jezabel, da hipocrisia. E a terceira janela, a janela de Eutico, a janela da indecisão. Mas agora eu vou falar de uma janela, meu irmão, que é para mim e você estar. Eu vou falar de uma janela que é o lugar do crente estar. Eu vou falar aqui de uma janela, que essa janela tem que estar aberta na nossa casa, dia e noite. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Eu vou resumir um pouco também a história desse jovem Daniel,
para que nós possamos compreender. Quando chegar nesse momento, eu digo já o versículo para você. Daniel era um jovem que foi levado escravo de Israel para a Babilônia, com muitos outros. Lá esse jovem começou a sobressair, começou a se destacar, porque era um jovem zeloso, era um jovem temente a Deus, e ali ele recebeu um encargo do rei Dário, né? E começou a prosperar em tudo que ele fazia, mesmo na Babilônia. E ali muitas pessoas se levantaram com inveja de Daniel. Amém? Presta atenção aqui, senão você vai perder o foco. Então, muitas pessoas começaram a ter inveja de Daniel, porque Daniel era querido pelo rei. Daniel era de confiança do rei. E eles começaram a tramar contra a vida de Daniel. Eles começaram a bajular o rei e dizer: ô rei, por que você não cria um edito para que todo mundo passe 30 dias adorando só você e nenhum outro Deus? E assim o rei Dário fez. Ele fez um edito, e que naqueles 30 dias só poderia ser adorado o rei Dário e nenhum outro Deus. Mas a Bíblia diz que Daniel, ouvindo o edito, assim mesmo ele foi para sua casa. Você pode ler aí no versículo 10 e 11, diz assim, Daniel capítulo 6, versículo 10 e 11. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, onde havia o quê? Janelas abertas, para o lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava o quê? Graças, agradecia diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. E aqueles homens que fizeram esse laço para pegar Daniel, o observaram e viram que ele estava descumprindo a ordem do rei. E ali Daniel foi levado, foi jogado na cova dos leões, mas nessa noite os leões tiveram que jejuar, porque Deus enviou anjos e fechou a boca dos leões. Amém? Mas eu quero tirar uma lição daqui para nossas vidas esta noite. E quero começar fazendo uma pergunta para você. Como é que estão as janelas de oração da tua vida e da tua casa? Estão abertas ou estão fechadas? Como está as janelas de oração, mesmo em meio a ameaças, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a dificuldades, assim como Daniel? E muitas vezes as janelas da vida do crente não podem estar fechadas, mas elas têm que estar continuamente abertas. Essa janela é a janela que nós devemos estar. Se está em cativeiro, se está em ameaça, se está passando lutas, faça como Daniel, não desista, vá para a janela, se curve ao seu Deus e entregue a tua vida em oração, porque na janela da oração Deus responde às nossas orações. Nessa janela, queridos, Daniel foi, e ele não se preocupou em estar culpando a Deus. Ele não se preocupou em estar culpando as situações, mas diz que mesmo depois do edito, ele se prostrou e agradeceu a Deus, e as janelas continuaram abertas, porque ele orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Como está a tua vida de oração? Como está nossas vidas de orações, queridos? Será que muitas vezes a gente não tem tempo de estar orando na janela da oração, porque a gente está na janela da indecisão? Será que muitas vezes a gente não está na janela da oração, porque muitas vezes a gente está na janela da murmuração? Vamos fechar essas outras janelas, vamos ficar na janela da oração, que é o lugar que o crente deve estar, que é o lugar que o crente não pode sair, porque é o lugar que nós temos comunhão com Deus, que é o lugar onde nós alcançamos as vitórias com Deus, é na janela da oração. A janela, se todo cristão, todo crente soubesse o poder que tem a oração, o crente não saía da janela da oração.
Se o crente soubesse que a oração, ela pode mover os céus e a terra, ele não saía da janela da oração. O exemplo de Daniel, queridos, que dava ações de graça a Deus, mesmo em meio à perseguição, é o exemplo que nós devemos levar para nossos corações esta noite. Abra as janelas da oração. Talvez você não tenha o costume de estar orando constantemente. Talvez você até faz tempo que não ora. Mas eu quero te dizer uma coisa. Volte a orar. Abra a janela da oração, porque quando nós abrimos a janela da oração, mesmo que você esteja na cova dos leões, Deus vai te dar vitória, meu irmão. Deus vai te dar vitória. Amém, queridos? Eu quero concluir por aqui. Eu poderia falar de outras janelas aqui esta noite. Eu poderia falar da janela de Raabe, que ela colocou um fio de escarlate vermelho, simbolizando o sangue de Jesus Cristo, simbolizando que quem está nessa janela espera o livramento e a salvação do Senhor. Eu poderia falar das janelas que está lá em Malaquias capítulo 3, que diz que a janela do céu se abre para aquele que é dizimista e ofertante na casa de Deus. Eu poderia falar das janelas do arrebatamento da igreja, que fala lá em Colossenses capítulo 2, versículo 9, mas eu quero parar por aqui esta noite, queridos, dizendo que a oração, a janela da oração, não pode ser fechada em nossas vidas, em nossas casas. Se nós tivermos as janelas da oração da nossa vida abertas, pode ficar certo que Deus vai enviar a tua vitória em nome de Jesus. Amém? Você pode ficar em pé glorificando a Deus esta noite? Agora, quanto às outras janelas, feche o mais rápido possível. Amém? Vamos mais uma vez estar na janela da oração. Vamos orar ao Senhor.